Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza, quem é o nosso entrevistado de hoje, parte 2? Bruno Politano, o nosso querido Bruno Foster, senhor. Exatamente, Lanza. A gente já começa pedindo uma desculpa, que a gente devia ter pedido no primeiro programa e não pedimos, que é o seguinte: o Gabriel, Lanza, mandou uma mensagem falando, velho, repensa o áudio de vocês, o áudio do Foster tá ruim pra caramba, a parte suas do programa foi ótima, mas a gravação do Foster, não é nem que ele falou que não tava dando pra ouvir, porque dá pra ouvir tudo e tal, ele só falou, cara, a qualidade piorou demais. Eu respondi pra ele o seguinte: Gabriel, obrigado, mas a gravação do Foster nada mais é do que um verdadeiro milagre, meu amigo. Posso contar a história, né? É arruinada. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte: eu gravo com o microfone na boca do nosso entrevistado e boto um iPhone 4 meu velho ali perto para gravar caso a gente perca o áudio original. O que aconteceu naquele áudio do Foster foi o seguinte: eu gravei com o microfone na boca dele e na hora que eu fui dar stop, o iOS do iPhone tinha atualizado e ele não dá stop. Se você tentar dar 2 stop nele com o telefone bloqueado, ele perde a gravação. E eu perdi simplesmente 2 horas maravilhosas de entrevista do Foster. O iPhone 4 que estava ali na mesa salvou a parada inteira. Então é o seguinte: o áudio tá bom? Não, não tá bom. Mas o que temos é filho de um milagre. Então é o que temos e temos que agradecer, né, não, Lanzinha? É a famosa jornada do macaco doido, senhor. Exatamente. É o que deu pra fazer, né? É o que deu pra fazer, e vou te falar, considerando o que que não perdemos o áudio, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. A gente lembra que para ouvir o podcast, você entra no Google Podcasts e procura Super Poker. Se você tem um iPhone, você entra no Podcasts e procura também Super Poker. Eu repito isso porque você pode até ouvir no YouTube, mas o ideal é que você ouça no agregador de podcast. Um mundo maravilhoso que tem um monte de podcasts. Nos indique seu amigo, manda no grupo, dá 5 estrelas pra gente, é super importante, comenta, e agradecemos de coração aos nossos patrocinadores Ultimate Poker Tools e Fichas.net, Lanzinha. E lembrando que o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. Qualquer coisa que você mandar mensagem nas redes sociais é só marcar com a hashtag SuperPokerCast. E isso, o nosso WhatsApp é 31 97518 9609. Exatamente, Lanzinha. Estamos gravando remotamente, eu tô aqui em Belo Horizonte, você está no sul do Brasil, tá julgando aí, cara? Como é que foi o poker essa semana? Estamos em Curitobas, belíssima cidade, Curitiba, fria, mas belíssima. Não tô jogando não, tô a trabalho mesmo. Essa semana eu joguei pouco. Eu, quando eu perco muito na outra semana eu vou começando devagar de novo. Faz muito bem, é bom que você não atola. Eu não posso fazer isso porque o meu poker dos primos é na segunda-feira. Aliás, tô aqui, pausei o poker para vir gravar o programa, mas semana passada o poker dos primos foi ferro. Fui jogar o torneio de Omaha 8 lá no Sierra, foi ferro também. Mas fomos pro casamento do Felipe Fio. Conto tudo depois da entrevista, porque a gente combinou que falinha agora depois da entrevista, não é isso? Sensacional, é isso aí, senhor. É isso aí. E vamos direto então para a nossa sessão de notícias. Exatamente, Lanzinha. Vamos dar aquela passada, aquela pincelada, contando tudo sobre os finais do WSOP Rio, senhor? Rapidamente, né? Já tem muito tempo que acabou, mas a gente começou a dar notícia, nós não vamos largar a parada pela metade. Então quem puxou o WSOP Rio Main Event foi o Jordan Piva, puxou nada menos que R$1 milhão, não pode ser ruim. O torneio deu 1.637 entradas e ele bateu a lenda Victor Begara, o Redão do antigo Fórum Mais EV, figura histórica do poker brasileiro, que arrumou R$620 mil, Lanzinha. Grandes nomes da mesa final, inclusive meu amigo Léo Rizzo, que ficou na 8ª colocação, levou R$112 mil, Lanzinha. Exatamente. E o Salsicha bateu o crema no HU também, belo HU do High Roller do WSOP, puxando o velho Ranel, né? Exatamente. O uruguaio Frederico Stuzenegger, aí sim, hein? Puxou o Monster da WSOP. O Paulo Santos bateu o Andrew Zeus no Heads Up do Brazilian Storm, Lanza. Exatamente. E no torneio mais caro da vida dele, Alisson Pereira venceu o Super High Roller do WSOP Rio. Diz ele que não sentiu pressão, senhor. Exatamente, Lanzinho. Você mandou lá no nosso grupo de pauta o cronograma do Party Poker Millions que vai ter no Copacabana Palace. O André Feldman falou a respeito desse evento. Você ouviu em primeira mão aqui no PokerCast. E, Lanzinha, vamos dar uma lida nesses pequenos bains que nós vamos ter por ali?
Vai ser tudo baratinho, para todos os preços e gostos, apenas 5 eventos. Do evento número 1, R$4.000, no limit holding, R$2 milhões garantidos. Exatamente, de 16 a 19 de março, o torneio todo acontece em março de 2018. O evento número 2 são R$40.000 de entrada, é o de No Limit Texas Hold'em, R$20 milhões garantidos. Que é o nosso main event, né, na verdade. Sim. O evento número 3, o Super High Roller de R$100.000 de Bahia, 18 a 19 de março. O evento número 4, 2K, o Hold'em Finale, de R$2 milhões garantidos. E o evento número 5, R$40.000, no Limit Hold'em High Roller de 22 a 24 de março, senhor. Barato! Quem ouve o PokerCast e está sempre atualizado com as informações já sabe o seguinte, que os caras tiraram o Party Poker Millions de Barcelona e trouxeram para o Brasil. Então a referência passou a ser euro, né? Ficou cara a brincadeira, mas é para atrair jogador do mundo inteiro e realmente com buy-ins em real fica difícil de atrair jogadores. Atrai jogadores da América Latina, né, Lanza? Toda a América do Sul vem em peso para todos os torneios que acontecem aqui, os grandes torneios que acontecem, mas com buy-ins desse tamanho certamente vai atrair jogadores da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, do mundo inteiro. Vai ser mais uma festa linda e maravilhosa do Party Poker lá no Copacabana Palace. Exatamente. E também foi publicado, então, também a grade do WSOP Europa 2018, é isso, senhor? Não é isso não, Lanzinha. É o seguinte, a grade já estava até publicada há muito tempo, mas amanhã, para quem está gravando hoje, ou hoje, para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento... é verdade, ele começa amanhã, é isso. No dia 9 de outubro está começando a WSOP Europa. 13 milhões de dólares garantidos e 10 braceletes de ouro. É isso aí, o bracelete de ouro da Europa não vale nada menos do que um bracelete de ouro nos Estados Unidos. Conta igual. Vamos dar uma passadinha rápida aqui na grade, são os melhores momentos, né, Lança? Um Colossus de $550 no primeiro dia, depois temos um Six-Handed de $1.650 e depois temos um... Euros, né? Euros, perdão. E um $550 de Pot Limit Omaha 8-Handed. 1.100 euros Turbo Special Bounty, 1.100 euros também Monster Stack e 1.650 euros de Pot Limit Omaha No Limit Hold'em Mix. Coisa linda isso, hein? Coisa linda, delícia. Aí depois o evento número 7, 2.200 Pot Limit Omaha 8-Handed, $25.000 o High Roller de No Limit Hold'em, o 100K Super High Roller, Lanzinha, de reentradas ilimitadas, $5 milhões garantidos. E o Main Event de 10.350 euros, com aqueles velhos 5 milhões de euros garantidos também, senhor. Exatamente, Lanzinha. São 13 milhões de dólares garantidos, 13 milhões de euros, perdão, garantidos no evento inteiro. E vale a pena a gente dar uma repassada na corrida de jogador do ano, cara. Não temos aposta para esse evento. Mas devia, né? Devia, né? Será que a gente vai pegar uma treta dessa? Vamos dar uma pensadinha. Devia. Eu não sei nem quem que tá indo pra Europa jogar, cara, ainda. É bom que também eu não sei, você também não sabe, ou você sabe? Eu? Então tá jóia, tá Vamos pegar. A gente pega aí no top 10. Top 10 deve falar. Cada um pega 2 dessa lista e vão torcer pelos braceletes. Cada um pega 3 da lista e vão torcer pelos braceletes, valendo só R$100 por bracelete, tá bom? Peguei. Então tá jóia. Pode falar aí. Pode abrir. Vou começar falando o ranking de jogador do ano. O jogador de número 1, o primeiro, o chip leader é o Sean Deeb. Na posição de número 2 temos o Ben Yu. Terceiro colocado, Joe Cada. Aí quarto colocado, John Hennigan. Scott Bowman, Paul Volpe na sexta colocação. Eric Baldwin é o sétimo. Justin Liberto é o oitavo. Mike Lia é o nono. E Anthony Zino é o 10º colocado. Lanza para o ímpar. Ímpar. Coloca 1, 2 e já. Eu pus o número 3, o senhor. Pelo amor de Deus. Uai, você ganhou, vai lá, você ganhou. Eu ganhei. Então tá jóia. Eu não coloquei nada não, mas segue o jogo. Beleza, tranquilo. Aceito. A minha escolha para bracelete, Ben Yu. Sean Deeb. Mike Lia. Joe Cada. Era o meu, hein? Paul Volpe. Tá. Era o meu, mas deixou ele por último, né? Não, era a minha terceira escolha. Paul Volpe. John Hennigan. Fechou. Então tá fechada a aposta, R$100 por bracelete. Espero quebrar o senhor na aposta. Ou não. E por último, a primeira promoção de palestras do Masterminds encerrou. As palestras feitas pelo QG do Akari Team.
E quem ganharam as palestras, quem ganharam acesso às palestras foram Matheus Rocha, Vinícius Nepomuceno, Tadeu Blasi, Marcos Calzavara, Leonardo de Oliveira, Pedro Henrique Miguel. A promoção foi do Super Poker, mas já tem outra promoção. Então entra lá no Masterminds Poker no Facebook, tá rolando promoção direto, valendo vaga para assistir as palestras do Akari Team no Masterminds. Então é só correr lá e participar, né, Lanzinha? Sensacional, senhores. Não dá para ficar de fora, né? Não dá para ficar de fora. E não mais importante, a nossa última notícia do dia é exatamente, senhores, está na hora de mais um BSOP. BSOP é essa etapa de 11 a 16 em Florianópolis. Exatamente, a sexta etapa agora lá em Florianópolis, Lanza. Em nada menos que o Costão do Santinho, resort maravilhoso com 14 vilas de apartamento, restaurantes, bares, campo de golfe, spa, fitness center, piscina aquecida, piscina fria, quer dizer, enfim, né, Lanza, é aquilo... Mas tem baralho também? Tá louco, só faltava não ter, né, velho? Tem high roller de 4K, tem main event de 2.600, aí tem um monte de torneio paralelo. A gente informa o seguinte, o evento vai acontecer 11 de outubro até o dia 16 de outubro, no dia 16, quando acontece o dia final do main event, o dia 3 do No Limit Hold'em High Rollers, o No Limit Hold'em Six Handed, o dia 2 do Pot Limit Omaha, o Last Chance, que esse já é entrada no último dia, e o Six Handed Knockout, que é uma turbetinha sensacional de 3K. Então corra para Florianópolis, a cidade tem 42 praias, sensacional. E vou te contar, já joguei no Costão do Santinho, Lanzinha, inesquecível, cara. Com essa bala que o senhor tem, eu não esperaria nada menos diferente disso. Cara, na verdade, naquele momento a bala era do sketch que mandou... Mas aí continua com a bala. Inteiro, exatamente. É isso aí, vamos que vamos. E fiquem ligados, porque no final do programa, Marcelo Lanza, teremos uma história super especial do casamento do Felipe Fio. A gente ouve uma rápida palavra dos nossos patrocinadores que amamos. Quando for comprar suas fichas, vamos lá no Fichas.net. Quando for controlar tudo o seu de poker, Ultimate Poker Tools, vamos à sensacional entrevista dele, o mito Bruno Politano. Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSOP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção, diretores de time de poker! O Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Uma pergunta também muito pertinente que veio do Eduardo Pérez foi que a questão de palestras em faculdades e matéria de poker em faculdade. Você está envolvido com projetos que envolvem poker na escola. Isso é uma coisa que é tão rara a gente ter oportunidade de conversar com quem está colocando isso nas escolas, com quem está envolvido nos projetos e tal. Conta um pouquinho disso pra gente, Foster. Na verdade, assim, eu fui convidado pela Universidade Federal para dar uma palestra sobre poker, porque eles estavam colocando uma cadeira sobre poker. A cadeira é poker aliado à administração de... Agora eu não sei exatamente o nome da cadeira, mas é tipo poker para o mundo dos negócios.
que era exatamente você, nessa cadeira, você começar a ver quais são os benefícios que você, jogador de poker, ou para quem estuda poker e joga poker, consegue trazer isso para os negócios, para os dia a dia. Então eu passei lá 1 hora falando sobre não só sobre poker, falei muito sobre poker, claro, mas também comecei a mostrar para as pessoas que muito do que a gente vive dentro do poker é o que a gente vê também no nosso trabalho, na nossa empresa, por exemplo. Eu sou jogador de poker e sou empresário. Tem várias coisas do meu dia a dia como empresário que eu tiro de dentro do poker e coloco ali em função do meu trabalho, por exemplo, quando eu estou conversando com uma funcionária ou com uma outra pessoa, qualquer coisa. Eu falo alguma coisa, ela começa a falar, eu calo, espero, escuto ela, uso a posição, escuto ela falar. Ela falou, depois eu interpreto tudo que ela falou e coloco ela em situações para ver o quão ela vai conseguir sair daquilo. Então coloco ela em situações difíceis com algumas perguntas. Então aí quando ela começa a responder, cara, é natural, jogador de poker, principalmente jogador de poker live tem isso. A pessoa tá mentindo pra mim, na hora eu já sei que ela tá mentindo, tá ligado? E aí eu decido, vou fazer ela se arrepender, colocar ela numa situação onde ela vai ficar com uma cara de bunda, ou eu vou, deixa pra lá, engole, passa, dá tapinha nas costas e vambora. Então assim, tudo isso a gente aprende jogando poker. Então, por exemplo, muitas vezes aparece uma situação em que eu olho aquela situação e digo assim, cara, isso tá errado. E aí eu vejo por quê? Porque a forma como a pessoa está se comportando naquela situação não é a forma como a pessoa se comportaria normalmente naquele tipo de pressão ou naquele tipo de situação. E isso eu tiro muito dentro do poker, cara, de tudo que eu vivo dentro do poker, não só na mesa, mas como fora da mesa. Então, fora isso, tem N exemplos que eu poderia citar, como a parte tanto pessoal como comportamental das pessoas. Eu acho que uma pessoa, quando senta numa mesa de poker para jogar poker, quando você conhece ela, quando você coloca valendo dinheiro e coloca ela para disputar aquilo, eu acho que ali é a melhor forma de você conhecer uma pessoa. Onde você mais conhece um ser humano é quando ele está jogando poker valendo dinheiro. Então aquilo ali é uma lição para a vida, né? Porque fora daquele âmbito ali você vai tratar com pessoas de outras formas, né? Elas não vão estar disputando alguma coisa. Mas querendo ou não, durante o dia você sempre está disputando alguma coisa em algum momento. Nem que seja você com você mesmo. E essa disputa aflora muita coisa nas pessoas, sabe? Às vezes uma pessoa está se comportando de uma maneira e aí quando você chega e começa a conversar e ela já se transforma de uma outra maneira e você percebe as duas coisas. Pô, ela estava de um jeito e agora está de outro, porque esse cara chegou e está falando desse assunto, esse assunto interessa para ela, então agora ela está se mostrando para isso. Então eu, como jogador de poker, eu tenho muito essa sensibilidade, essa percepção, eu analiso isso nas pessoas o tempo inteiro. É natural, isso vai acontecendo naturalmente. Então eu acho que isso aí ajuda muito as pessoas. Para quem joga poker, um cara que joga poker, que se dedica ao poker, se ele sair do poker e for trabalhar numa empresa, for trabalhar com pessoas, ele tem uma grande vantagem em relação aos outros, porque ele tem que no poker a gente chama de malandragem. Mas não é malandragem no sentido de malandro, é malandragem no sentido de ser um cara ligado na vida, esperto, conectado a tudo, porque na mesa você tem que estar ligado a tudo. Então você está ali na mesa o tempo todo, tem alguém querendo te pegar, tem alguém querendo te fazer algo para te catar na frente, montando uma estratégia para te fuder. Então, no bom sentido, lógico, dentro do jogo, para te pegar e tal. Então, você quando está jogando, você está sempre ligado em tudo que a pessoa está falando, em tudo que ela está fazendo, as reações que ela tem, as reações não verbais que ela tem quando você falou alguma coisa. Então, isso tudo você traz também para o seu dia a dia. É natural, isso vai acontecendo naturalmente. Então, quando você está ali numa situação do dia a dia que você percebe uma reação da pessoa, você já sabe mais ou menos o que aquilo ali significa. E aí você começa a moldar que estratégia você vai traçar para poder responder aquilo, entendeu? Então isso é irado, eu adoro isso. E eu acho que isso pro dia a dia das pessoas, no trabalho, na relação familiar, cara. A relação familiar, quem joga poker, se dedica ao poker, ele tem um estudo de poker, a relação familiar do cara começa a se transformar numa relação muito melhor do que era. Porque você passa a aceitar mais as coisas das pessoas, sabe? Você começa a relevar mais as coisas das pessoas. Pela pressão que você passa no jogo, pela parte psicológica que você trabalha no jogo, pelo que você vê as pessoas reagindo, pelo que você vê as pessoas falando e se transformando na mesa. Você quando passa para a sua parte familiar, você meio que quando você tem a cabeça, né, essa inteligência de fazer isso, de usar isso ao seu favor, você começa a transformar isso de uma forma mais relax para dentro de casa. Tipo assim, você entende mais, você percebe mais e abre mais a mão, você começa a ter usar uma estratégia que você usa na mesa, mas usar de uma forma diferente para dentro de casa, entendeu? Então eu acho isso irado. Fosteira, como a gente está pregando para convertido,
a gente pode falar do bem e pode falar do mal. A psicanálise fala que toda formação causa uma deformação. Então, um engenheiro tende a ter um raciocínio mais matemático, um desenhista, um arquiteto tende a ter uma visão estética mais apurada, e essa visão toda que você falou é uma deformação, não necessariamente deformação é uma coisa ruim, né? É uma adaptação que a profissão faz para a vida da pessoa fora da profissão. Tem alguma coisa na vida do poker que te torna, que você fala, cara, isso me tornou mais cru ou pior de alguma forma, ou o poker só te melhora como característica, como ser humano, cara? Cara, eu acho primeiro de tudo que nada só melhora a pessoa como ser humano ou como qualquer característica, nada. Eu acho que tudo na vida tem os dois lados, isso é um jargão simples, mas verdadeiro. Eu acho que para tudo na vida a gente vai ter as coisas boas e as coisas ruins. Então, um pouco que a gente estava falando aqui das coisas boas, claro, que são muitas e na minha vida são diversas, mas claro, tem o lado ruim também, sim, de várias coisas que eu trato assim. O poker trouxe, mas é muito mais responsabilidade minha do que do poker. É coisas que deveriam ser tratadas mais veementemente pela minha pessoa. Por mais que eu tenha herdado isso da profissão ou do jogo, é muito mais responsabilidade minha do que do jogo. Como, por exemplo, vamos lá, a relação com o dinheiro. A minha relação com o dinheiro não é uma relação normal, de uma pessoa normal. Eu vejo isso pelos meus amigos que não jogam poker, eu vejo isso pelo meu pai, pela minha mãe, pelas pessoas normais, vamos dizer assim, né? Não que eu seja um cara normal, mas tipo assim, pelas pessoas normais no sentido das pessoas que não jogam poker. A relação do jogador de poker com o dinheiro é bem diferente de uma pessoa normal. Imagine, por exemplo, um amigo meu que trabalha no Banco do Brasil, trabalha num banco, mas trabalha num banco como gerente de banco, por exemplo. A relação dele com o dinheiro dele é completamente diferente da minha relação com o meu dinheiro. E isso é por causa do poker. Eu não era assim. E o poker me transformou assim. Então, me deixou assim, vamos dizer assim. Então, tipo assim, eu sou um cara que... Como é que eu posso dizer isso? Tipo assim, não sou um cara rasgado, mas sou um cara que não tenho tanto apego ao dinheiro como deveria ter. Por quê? Porque o poker, querendo ou não, você trabalha com dinheiro o tempo inteiro, você investe dinheiro o tempo todo, você investe dinheiro para jogar, você investe dinheiro para aprender, você investe dinheiro para viajar, você investe dinheiro para ter um custo de vida, para ter um ritmo de vida bom, porque você está viajando, você quer comer num lugar bom, você quer se hospedar num lugar bom, você quer tomar uma cerveja boa, então você quer ir numa festa, você quer ir no melhor lugar. Porque, você começa a fazer comparações dentro da sua cabeça, que isso acontece naturalmente. Tô jogando um torneio de R$5.000 a inscrição, a balada custa R$1.000, vamos pra balada de R$1.000, não vamos pra balada de 300. Então, assim, querendo ou não, eu acho que isso pra mim, tá? Tô dizendo isso pro Bruno Foster pessoal. Não tô dizendo que isso é pra todo mundo, eu tô dizendo os pontos negativos pra mim. Então, esse aí é um ponto negativo que eu brigo muito comigo pra melhorar. Muito mesmo, mas que não é fácil. Outro ponto que o poker traz de negativo, agora eu vou falar no âmbito geral, não só do Bruno Poker. O poker traz muita ilusão para as pessoas. Infelizmente, a mídia do poker faz o trabalho dela, que é falar bem, que é trazer os pontos positivos, claro, porque a mídia quer que o poker cresça, quer que o poker seja mais difundido, e tá certo. No futebol, no mercado financeiro, tudo, na vida. Perfeito, como tudo. Só que eu acho que o poker também tem o outro lado, tem o lado ruim, cara. Tem um lado ruim, que não é culpa do poker, falo mais uma vez, é culpa do ser humano. Como, por exemplo, tem jogador de futebol que com 18 anos tá jogando, não sei o que, o cara cai na putaria, cai nas drogas, não sei o que, acaba com a carreira e tal. Igual, o poker é igual. Só que eu só acho que o poker, ele se não tiver uma educação nesse início da carreira do jogador, se ele não tiver um apoio educacional, ele acaba trazendo um problema para dentro de casa, sabe? O cara acaba brigando com a família, acaba brigando com o pai, acaba brigando com a mãe, porque o que acontece? O cara tem aí a ilusão de que ele vai se tornar um jogador de poker profissional e de que ele vai ganhar muito dinheiro. Essa é a ilusão, nasce assim. Ponto 2, é muito bom jogar poker, é muito gostoso jogar poker, é muito melhor jogar poker do que trabalhar no Banco do Brasil, claro. No Banco do Brasil o cara trabalha o mês inteiro e ganha R$1.500 por mês. No poker, às vezes, o cara pode ganhar R$1.500 numa noite. Claro que o poker tem outro lado, que ele também pode perder R$1.500 numa noite, e o Banco do Brasil não tem. Mas o cara que tem 18, 19, 20 anos não olha para isso. Ele não tem essa educação para isso. Então, assim, por exemplo, a ideia do cara é fazer o quê? Vou grindar, vou entrar num time, e aí a faculdade vai indo ali mais ou menos, a maioria larga a faculdade, aí o cara ganha dinheiro, começa, vai bem, aí o que acontece? O cara briga com os pais, mas aí já tem a sua independência, está se virando, aí começa a balada, começa isso, começa aquilo, e a carreira do cara vai pro buraco e o cara quebra.
Isso que eu estou falando para você é a maioria, não é a minoria. Não é a minoria das pessoas, é a maioria das pessoas que começam dessa forma. A culpa é do poker? Não, a culpa não é do poker, a culpa é do ser humano. Fosteira, se você me permite, não é a maioria das pessoas que se envolvem em poker, é a maioria das pessoas, eu estou te perguntando, isso é uma pergunta, a maioria das pessoas que resolvem tratar poker profissionalmente, tem um sucesso ali no começo da carreira, correto? Porque provavelmente eu imagino que a grande gama, a maioria das pessoas que jogam poker, elas se divertem, jogam recreativamente e tem ali um brinquedo que ela ganha ou perde. Perfeito. Quando a pessoa trata dessa forma, beleza, não é esse caso. O caso que eu tô falando é o caso ali do começo, sabe? Aquele cara que tá ali, cara, eu já vi vários caras chegando pra mim em rede social e falando assim, cara, tô insatisfeito com o meu trabalho, eu vou largar o trabalho e vou jogar poker. Eu falo pro cara na hora, cara, não faça isso, cara, esquece isso, cara, esquece isso. Você tá vendo aí o Bruno Foster, você tá vendo o André Acari, você tá vendo o Thiago Decano, esses caras aí são poucas pessoas, cara. A maioria das pessoas não estão aqui onde eu estou. Não estão. Mas, Foster, eu posso chegar aí? Pode, cara. Você pode chegar. Mas não é você largando o seu trabalho e se dedicando ao poker 100% que você vai dar certo. Tem muita chance de você quebrar. Aí o cara é casado, o cara tem um filho, o cara tem uma família para sustentar e ele vai tirar o dinheiro de onde? Então, assim, eu gosto muito de falar da forma como eu cresci e eu gosto e indico isso para as pessoas que estão próximas a mim ou que me perguntam. Eu não saio falando isso aleatoriamente. Se a pessoa me faz uma pergunta como você me fez, eu sou 100% sincero em tudo que eu falo, cara. Não largue seu trabalho para se dedicar ao poker, não largue sua faculdade para se dedicar ao poker, porque como em tudo na vida, tem um grande percentual de chance de não dar certo. E no poker esse percentual é maior do que o que você está pensando. A cada 5 caras que tentam se tornar grandes profissionais, um cara vai conseguir. E a cada 10 caras que conseguiram como esse cara, um vai ser o Acari, um vai ser o Decano. Tô falando assim, exemplos grotescos para o cara entender. Então, o cara às vezes olha assim, o Bruno Foster, o Bruno Foster, jogador profissional de poker, ganha bem, vive a vida, tem uma vida importante, não sei o que, beleza. Fala para mim quantos Bruno Foster você conhece dentro do poker, cara. Nós somos privilegiados, cara. Nós somos caras que vieram lá de trás e que são privilegiados. A maioria das pessoas que estão chegando agora, que estão batalhando no poker, que estão aí se lascando para poder ganhar, muitos não vão conseguir chegar até lá. Mas tudo bem que tem muitos que também que não querem chegar a ser esse nível. Tudo bem, o cara quer ter uma vida boa ali vivendo com poker. Mas mesmo vivendo essa vida boa com poker não é fácil, cara. E quando você pega ali um moleque na base, de 18, 19, 20 anos, está na faculdade, que pensa em largar a faculdade, que briga com a mãe, que quer só jogar poker o dia inteiro, cara, eu sou 100% contra, cara. Faz o seguinte, cara, faz tua faculdade, joga poker, cara. Faz teu trabalho, cara, não, trabalho o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro, chegou em casa às 6 da noite, joga de 6 à meia-noite e vai dormir, cara. Mas não larga teu trabalho, Forte, mas eu quero me dedicar, quero chegar no time e me dedicar. Cara, para você poder largar tudo que você tem e se dedicar a um time, você tem larga a namorada? Só para não perder. E as contas, cara. Faz um pé de meia, cara, se organiza, vou tirar um ano aqui, daqui um ano de conta paga, vou me dedicar, vou tentar. Por que eu falo isso, cara? Porque eu vejo muita gente se iludindo com a profissão poker. Uma coisa é a profissão poker, outra coisa é o cara que vem jogar poker no clube recreativamente. Eu estou falando de 2 cenários diferentes. Sim. Então assim, o cenário do cara que vem jogar poker pelo hobby, que vai se divertir, tranquilo, o cara trabalha o dia inteiro, vem jogar, o cara vai jogar um torneio, esse cara aí nunca vai ter um problema. Porque a vida dele, a base da vida dele, não é o poker em si, jogar poker em si, certo? Agora, o cara que quer ser profissional de poker, que quer largar o trabalho, que quer largar a faculdade, ele não pode achar que largando aquilo e se dedicando ao poker ele vai ter sucesso. Porque não vai, cara. Não, infelizmente não funciona assim. E eu tenho muito medo dessa massa, dessa grande massa de pessoas iludidas, que acham que poker é fácil, que acham que viver de poker é fácil, que é só estudar, entrar no time, jogar e eu vou ganhar, eu vou viver disso, e eu vou me tornar o André Acari, eu vou me tornar o Thiago Decano. Não é assim, cara, não funciona assim, não vai ser assim. Então eu tenho muito medo da segunda mão disso, sabe? Eu tenho muito medo porque eu vejo vários caras aí, eu tenho N exemplos, eu não vou citar nomes, claro, mas eu tenho N exemplos de pessoas que tentaram jogar poker, apareceram, fizeram e pum, morreu. Tá pra jogar, tá não sei o que, pum, e hoje estão assim, numa situação difícil, porque o cara que vive a vida de jogador de poker, ele só vai viver uma outra vida se ele for obrigado a viver, se ele tiver necessidade daquilo.
Se ele não tiver dinheiro para comer, para pagar as contas, aí ele vai. Se ele tiver ali no poker uma chancezinha, alguma coisa de fazer, ele vai ficar tentando até o fim, porque todo mundo gosta disso, porque é realmente muito legal você jogar poker, você viver de poker. Mas ao mesmo tempo que é legal, é a melhor para mim. Eu quando me pergunto sobre a profissão poker, eu falo assim, ó, o poker é a melhor profissão do mundo, mas é a profissão mais difícil do mundo de se manter na profissão. Eu enxergo a minha profissão dessa maneira. Então assim, se eu pudesse falar como você me pediu lá atrás, falando sobre as vantagens e as desvantagens. As vantagens eu falei, as desvantagens primeiro, eu acho que as pessoas, os jogadores de poker que querem se tornar profissionais deveriam ter um lado educacional melhor. Eu acho que teria que ter menos problema em relação à faculdade, ao trabalho e à família. Eu acho que o poker ainda causa problema nessas pessoas por falta de instrução por parte dos jogadores. E eu acho também que a relação com o dinheiro não é fácil. Eu que sou um jogador profissional de poker tenho essa dificuldade, sinto essa dificuldade de como... Um jogador de poker que não é menino, né, Foster? Exato. Quantos anos você tem agora? 35. Sim. Imagina que eu com 35 anos olho pra mim e digo, cara, respeita mais o dinheiro, não vai por aí, não é assim, se controla e tal. Você imagina um moleque de 19... Eu há 10 anos atrás, fui morar em Balneário, balada, aquele negócio todo, jogando poker, ganhando dinheiro e tal. Então, quer dizer, você imagina a grande chance que eu tive de quebrar. Tive chance de quebrar na vida, não quebrei, mas tive chance de quebrar na vida. Então, você imagina um moleque de 20 anos aí que faz faculdade, que ganha ali mesada do pai, ou que ganha muito pouco, é um moleque que vai na internet, arruma um torneio, e ganha um torneio lá, sei lá, ganha $2.000, ganha $3.000, sei lá, ele vê o dinheiro da vida ali, ele olha pra conta bancária dele que tinha R$600 e agora tem 12.300. Um ano de salário do meu pai. Então, pra você ter aí, né? Exato. Pode pensar, é um ano de salário do meu pai, com certeza. Tem um caso histórico no poker que nós vamos citar nome, até porque eu não lembro exatamente quem é, eu acho que eu sei quem é, que perguntou-se para um jogador que jogava em alto nível quanto custava um pão de sal, e ele respondeu que achava que custava aproximadamente R$6 há 10 anos atrás, né? Que isso? É sinistro, porque tipo assim, a relação do dinheiro é complicada no poker, é muito complicada a questão. Não estou falando nem de gerenciamento de bankroll, tá? Porque gerenciamento de bankroll, você vai lá no YouTube e põe gerenciamento de bankroll, tem 200 mil jogadores profissionais falando de gerenciamento de bankroll. Eu não estou aqui tratando disso, eu estou aqui falando do lado pessoal. O jogador de poker que ganha o dinheiro e como ele gasta, como ele vive, que prospecção ele tem para aquilo, entendeu? Você botar R$10.000 na mão do moleque que não tem R$1.000 na conta, você não tira mais da cabeça dele que ele tem que trabalhar e que ele tem que fazer a faculdade, que aquilo ali não é assim. Pelo contrário, quando aquilo ali acontece, aquilo ali, na grande maioria dos casos, estraga o moleque, entendeu? E se ele não tiver uma educação, se ele não tiver onde escutar, se ele não tiver... como não tem uma mídia que consiga trazer essa educação ou que traga um pouco para o lado, que eu não chamo de lado negro, mas eu chamo de lado não conversado, um lado não instruído, um lado não falado, um lado que vamos dizer assim, é visto como um lado negro, por isso não é falado, não é visto, só se falam das coisas bonitas, só se fala dos prêmios que se ganham, mas ao mesmo tempo é um lado educacional, cara, é necessário isso. Nós estamos promovendo um esporte, nós estamos promovendo o poker à torta e à direita para todo mundo, mas eu acho que essa promoção teria que ser de uma forma mais educacional. Eu acho que as mídias, e quando eu falo mídia eu falo de tudo, tá? Todas as mídias em geral, tudo. Eu acho que as mídias teriam que também tratar um pouco desse outro lado, cara. Tipo assim, e o seu futuro? Fala um pouco do poker também, e o dinheiro, e a sua relação. Eu acho que as pessoas estão aprendendo. Eu vi muita gente da minha época aprender com a vida. Eu vi muita gente quebrar. Eu tenho um monte, eu tenho uma lista de pessoas na minha cabeça que quebraram, que viviam bem e que quebraram. Quebraram porque responsabilidade, mais uma vez, delas, não do poker. Delas, como jogador de futebol quebra, como várias outras profissões, os caras quebram, empresário quebra, normal, da vida. Mas a falta de instrução, eu acho, pro cara, por exemplo, um jogador de poker, um cara que está jogando ali há 2, 3 anos e começa a ganhar um prêmio, começa a ir bem e tal, eu acho que falta instrução para os caras dizerem assim, cara, isso aqui não é assim, trate o dinheiro dessa forma, trate a relação da sua vida com o poker dessa forma, a sua vida familiar, a sua vida com a faculdade, com a sua instrução, principalmente com a sua mulher.
Eu acho que tudo isso teria que ter tem que ter um lado onde isso seja falado, onde tem ajuda para as pessoas. Do mesmo jeito que se vende um curso de pôquer, o cara ser um bom jogador de pôquer, eu acho que teria que, não é um curso vendido, lógico, mas eu acho que teria que ter um apoio da mídia. Eu acho que a mídia teria que fazer uma escola mesmo, uma forma institucional, educacional, para que esses moleques, essa galera que tá chegando, quando eu falo moleque, eu tô querendo falar cara novo, né? Essa molecada aqui, porque normalmente o cara que quer se tornar profissional e que se ilude, que entra nessa vida, é o cara mais novo, o cara que já é um pouco mais malandro, já tem ali 27, 28, 29, 30 anos, que já viveu muita coisa, já tem ali um pé atrás, até porque a vida já cobra ele outras responsabilidades. Então ele já fica um pouco mais ressabiado de como ele vai tratar aquilo. Mas os caras mais novos não tem, cara. Então eu acho que essa parte aí, eu acho que é o ponto negativo do poker, mas do poker assim, uma responsabilidade das pessoas e da mídia, não só do jogo em si, né? Foster, que coisa fantástica você abrir no coração da forma que você abre e que é muito característico seu, e evidentemente esse é um dos motivos pelo qual o carinho com você é um dos jogadores mais queridos do mundo, eu posso falar com a maior tranquilidade. Foster, o exemplo vem de casa, quer dizer, lá no line-up vocês sentam com os meninos para falar. Essa é uma pergunta que era para o Xenô, mas eu vou desviar ela para você, porque nós estamos no meio do assunto e você trata com meninos que têm 19 anos de idade, que estão abraçando o jogo e que você deve pegar às vezes e meter o pé na bunda do menino de 16 que te apresenta uma identidade de 19 e quer dizer, imagino o que vocês passam com a meninada. Esse exemplo, essa aula que você está dando aqui no PokerCast, e muito me honra que você possa dar essa aula de vida aplicada ao poker aqui no PokerCast. Vocês conseguem parar a meninada que está lá treinando e falar isso com eles? Cara, não, você não consegue parar essa molecada pra falar isso dessa forma. Tô falando aqui pra você, porque tipo, como tudo na minha vida é assim, aberto, eu vou falando o que penso e o que acho, é a minha opinião e pronto. É difícil você chegar pro moleque que tá ali estudando e você jogar isso na cara dele, tipo assim, sem ele falar, sem ele perguntar, sabe? Eu tenho muito mais histórias de pessoas vindo me perguntar, Foster, cara, tô com uma dúvida grande, eu tô vivendo isso, quero isso. Eu tenho textos e mais textos, eu digitando. Eu perco vários e vários minutos digitando, mas é porque eu acho isso muito importante. Quando eu posso mandar áudio, eu mando áudio, que é melhor ainda, fica mais fácil. Mando áudio para pessoas que eu nunca vi na minha vida. O cara entra na minha rede social e fala, cara, eu vou largar a faculdade, vou ver de poker, como é que você fez, o que você faz? E aí de repente é um choque pro cara, porque eu vou, quando o cara vem falar isso pra mim, eu devolvo o cara dizendo assim, em tese, né, em miúdo, eu digo, cara, esquece largar a faculdade, cara, isso é loucura. A chance de você se fuder é muito grande. Faz tua faculdade, usa o poker aí junto com a faculdade. Quando terminar a tua faculdade, tu já vai ter um rendimento, já sabe se tu pode ou não. Se der errado, se tu ficar desgostoso, se tu quebrar, tu pega a porra do teu diploma, arruma um emprego e tu vai trabalhar, tu vai sustentar tua família, tu vai ser um cara feliz, tu vai se sentir bem, tu vai se sentir digno de estar trabalhando e estar ganhando teu dinheiro. No poker tu pode não sentir isso em alguns momentos. Então assim, eu dou um choque no cara tão grande, tão violento, que o cara já pensa assim, caralho, se o cara tá falando isso, o cara que é jogador de poker tá falando isso, é o cara que eu sigo, é o cara que eu tô vendo o dia inteiro. Se esse cara tá falando isso pra mim, porra, o que eu vou fazer? Pra que eu vou largar a porra da faculdade e vou entrar no negócio? Se o cara tá me dizendo isso, parei, vou seguir o que o cara tá falando, cara. Então essa responsabilidade eu passo pros meus alunos, passo pro line-up, passo aqui pra você e passo pra quem me pergunta. Agora eu não chego, eu não tenho como externar a forma como eu entendo, porque até porque é um entendimento pessoal meu. Eu conheço o poker há 15 anos, conheço as pessoas, eu vivo o mundo do poker há 15 anos. Mas eu também tenho, se sentar aqui outros dois profissionais, eles vão ter outras visões. De repente, se chegar aqui sei lá, vou chutar qualquer nome aqui, só se fazendo um exemplo, sentar o Akari e o João Simão, o Akari vai ter uma opinião diferente da minha, e o João Simão vai ter uma opinião diferente da minha, e ele uma opinião diferente dos dois, e todo mundo vai respeitar a opinião de cada um. Então também não posso chegar colocando a minha opinião como verdade. Não, minha opinião não é verdade, a minha opinião é verdade pra mim. Pra mim, a minha opinião é o cara que larga o jogo, larga a vida pra jogar poker, cara, tem grande chance de morrer. Morrer que eu digo, morrer no jogo, né? Se fuder. Falar o português bem claro. Então eu acho que ele não deve fazer isso, eu acho que ele deve ter uma escadinha, cara, faz os dois, faz um negócio crescente, cara, largar a faculdade é loucura, cara. Brigar com a mãe e com o pai pra ir jogar é loucura, cara. Que cabeça que um cara tem pra brigar com os pais, pra sentar numa mesa pra jogar poker.
Poker é um jogo mental, cara. Você tem que estar ali se sentindo bem, fazendo tudo que você quer, pensando em tudo. Você tem que ir pra casa feliz, independente de ganhar ou perder, cara. Como é que você briga com seu pai e com sua mãe, cara? Seu pai e sua mãe são as duas pessoas que mais querem o seu bem. Por mais tapados que eles sejam às vezes, tapado no sentido de tapado de informação, de ser ali um cara cego pro jogo, dele falar uma coisa pra você que você sabe que não é a realidade do poker. Você tem que respeitar até isso, você tem que respeitar que ele não tem aquela visão que você tem, mas que ele tá falando e fazendo aquilo pro seu bem. Então você não pode brigar com seu pai e com sua mãe pra você ir jogar poker, cara. Como é que você vai ser um bom jogador de poker se você briga com seus pais que moram com você na sua casa pra você jogar poker, cara? Isso é loucura na minha cabeça. Então, tipo assim, e eu não tive isso, eu não passei por isso. Eu, na primeira vez que falei pro meu pai, pra minha mãe, pai, mãe, tô jogando um jogo, jogo poker, vou num clube, tô jogando assim, eu trabalhava na indústria farmacêutica, tô jogando e tal, não sei o que, tô gostando e tal, não sei o que. Todos os dois me apoiaram, meu filho, você é responsável. Eu tinha 21 anos e eu já era responsável pela minha vida, já ganhava, já trabalhava, comprei meu carro. Morava em casa. Morava com meus pais, mas eu era autossustentável. Meus pais não me sustentavam em nada. Nada. Eu pagava a minha faculdade, eu pagava a minha balada, eu pagava toda a minha vida. Eu morava em casa, mas eles não tinham custo comigo. Então, tipo assim, os dois falaram, meu filho, se você é responsável pela sua vida, você sabe o que você faz e tal, mãe, claro, cuidado, meu filho, só cuidado com isso, porque isso é perigoso e tal. Mãe, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou onde eu sei que eu posso ir. Tudo. E na época a gente ia pra delegacia, né? A polícia entrava nos clubes e levava a gente. Que isso, naquela época era sinistro. E isso, eu tô falando há 15 anos atrás. Então eu acho assim, eu nem passei por isso, e ao mesmo tempo eu vejo que a maioria das pessoas passam. E eu acho normal passar, cara. Eu acho normal porque as pessoas, os pais, ainda não têm a informação do que é o poker, de como o poker é feito, de como o poker de como é a vida dentro do poker, né? Não é aquele negócio que os pais achavam de antigamente, que tem um torneio, que se paga imposto. Isso nem passa pela cabeça de um pai desse, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa forma, a forma de educar os jogadores, de educar, tem que partir da mídia. Claro que eu, como jogador, faço. Como estou fazendo aqui pro podcast, mas, por exemplo, eu faço para amigos, eu faço para estranhos, eu faço para quem me pergunta. Agora, eu simplesmente chegar e externar minha opinião, eu acho muito grosseiro da minha parte, porque, assim, eu não posso chegar e... Eu, como um cara público, eu tenho uma vida pública dentro do poker, eu sou um cara público, sou um cara que, se eu falar, muita gente vai escutar. E eu acho que quando eu falo isso, sem o cara vir me perguntar, ele não respeita tanto a minha opinião, como quando um cara vem chegar pra mim e fala assim, Foster, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Quando o cara abre essa liberdade de eu poder falar o que eu penso pra ele recebe isso de uma maneira que ele provavelmente vai me escutar porque ele vai dizer assim, cara, se eu fui perguntar pro cara e o cara disse isso, como é que eu vou contra isso? Agora, se eu chego lá, faço um vídeo falando da minha opinião, aí o que vai acontecer? Vai vir um monte de gente cornetando, outros perguntando, tirando tal, não sei o quê. E aquilo ali, o cara que está ali jogando com 18, 19 anos, ele vai ver aquele vídeo e vai dizer, tem razão isso aí, cara, vou pensar nisso. E isso aí vai passar e eu não vou conseguir fazer a diferença com isso. Então eu tento fazer a diferença na vida das pessoas que se preocupam com isso. Se o cara tem essa atenção, essa preocupação e me pergunta ou me manda uma mensagem e tal, eu passo a minha experiência de vida e a minha verdade, o que eu acredito pro cara. E aí o cara faz a análise dele e ele decide o que ele vai fazer. Então, assim, a maioria das pessoas e são muitas, realmente são muitas. São muitas. Eu sei. São muitas. Eu imagino, eu não sei, eu imagino. São muitas. Essas pessoas que vêm me perguntar, eu tento dar o melhor direcionamento, que eu acho que é o melhor direcionamento para a vida do cara, entendeu? Pela experiência que eu tenho dentro do poker, pela minha vivência que eu tenho dentro do poker, pela relação que eu vejo as pessoas terem com o jogo. Então eu passo assim, eu não tiro a vontade do cara tem que querer jogar, tem que querer se tornar profissional, tem que querer dar certo, tem que correr atrás do que quer. Tem sim, é difícil pra caralho, não é fácil, mas faça isso com responsabilidade. Você largar a faculdade para fazer isso é irresponsabilidade. Você largar um trabalho que você precisa desse dinheiro para sustentar sua família para fazer isso é irresponsabilidade. São esses pontos que eu não apoio e que eu acho que deveria ter um ponto educacional mais forte para essas pessoas. Você deixa eu fazer algumas ponderações. O Phil Gordon, há mais de 10 anos atrás, usou uma frase que eu não sei se ela é aplicável hoje, que foi o seguinte: você vira profissional de pôquer no dia que sair para trabalhar, está te fazendo perder dinheiro, porque você poderia estar ganhando mais no pôquer do que perder dinheiro. Claro que naquela época era um jogo mais baseado em talento, menos baseado em técnica, então para o cara ser profissional, ele não demandava estudo. E outra coisa, quando um médico sai, quando um agente farmacêutico sai para vender remédio, para ele ganhar ninguém tem que estar perdendo.
Perfeito. Para um jogador de pôquer ganhar, é um jogo que a soma vai dar 0 e tem o rei ainda. Então é um jogo competitivo, quer dizer, para um ganhar, o outro tem que estar ali perdendo. Perfeito. Qual que é a hora, no geral, evidentemente, cada um cada menino tem sua hora, mas qual que é a hora que você olha e fala, cara, essa é a hora que cabe a decisão, que dá para abraçar a parada? Existe isso? Olha, eu tenho uma ideia de que, assim, eu não tenho um momento. Eu tenho uma ideia de que é muito mais o sentimento do que o momento. Primeiro, você tem que se sentir preparado para isso. Mas o sentimento, e eu te interrompo, Foster, o sentimento não é absolutamente traiçoeiro, porque o menino bateu 3 torneios, é um menino novo e tal, não sei o que, de repente aquela pessoa fala, porra, bati 3 torneios e tal, que momento melhor do que esse? E pior, tem histórias felizes que reiteram esse tipo de irresponsabilidade. A entrevista inteira do Pitão é uma história desse tipo, brigou com a mãe, foi, abraçou sem poder e tal, e deu certo. Aí eu pergunto, quantos pitões deram certo e quantos pitões quebraram? É como no futebol. Você falou em 10 para 1, para mim é 100 para 1. Não, falei 10 para 1, falei 10 para 1 mostrando uma porcentagem qualquer. Provavelmente 1000 para 1. No Acari é 10 mil, no Acari, no Foster é 10 mil para 1. Não, eu não tenho dúvida que a relação é bizarramente bem maior do que 10 para 1, mas assim, o que eu tô querendo falar não existe um momento certo, porque o momento certo é diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, o cara que tem 18 anos, que está no primeiro semestre da faculdade, que é sustentado pelos pais e que sente uma vontade de repente ganhar R$1.000, R$2.000, para ele aquele momento ali é o momento certo, porque para ele ali ele não tem nada para arriscar, o que está entrando ali é lucro e ele está se divertindo e está se dedicando e aquilo ali pode se tornar uma profissão, desde que, falou mais uma vez, só conta quando o cara pensa em largar a faculdade, porque o que acontece? O próximo passo é o cara começar a ganhar um pouco mais de dinheiro e a faculdade ser um problema, a faculdade ser um trabalho, está atrapalhando o poker. Então aí eu já acho que já vira problema pro cara. Mas esse já é um segundo momento quando o cara já teve esse sentimento e disse que vai querer se dedicar. A faculdade só se torna um problema quando o cara tá ganhando dinheiro, tá vivendo daquele dinheiro e o poker já é a solução da vida do cara, mesmo mal ele sabendo que não é. Agora, tem um outro segundo que aí a gente vai mudar, assim, a gente vai perceber a vida de cada pessoa e ela é que tem que decidir isso. Por exemplo, um cara que é casado, que tem uma esposa, que tem um filho ou que não tem um filho, só que tem uma esposa, e aí ele tem lá o trabalho dele e ele joga poker. Qual é o momento para ele largar o trabalho e viver só do poker? Aí já é completamente diferente. Eu acho que o momento aí vai ser quando ele estiver ganhando o suficiente dentro do poker de uma forma rentável, fixa, a ponto dele poder largar o trabalho e nunca passar necessidade com aquilo. E isso é muito, muito, muito difícil, porque o poker é variável, é variância. O poker às vezes o cara tem, às vezes o cara não tem. O poker às vezes o cara ganha 5.000 no mês e no mês seguinte ele paga 5.000. Só que a grande questão é que no mês que ele ganha 5.000, ele não guarda esses 5.000 para pagar os 5.000 que ele perde no mês seguinte. E aí no mês seguinte ele perde os 5.000 e ele ainda paga o custo de vida dele. Então se ele não ganhar no mês seguinte 7, 8, ele não cobra o furo que ele está. Se ele passar 2, 3, 4 meses, ele não aguenta mais viver de poker. Porque o poker, com aquela relação que a gente falou de dinheiro, ele acaba fazendo com que você tenha que investir. Esquece de time, não, tô falando do cara, qualquer pessoa. Então para esse cara, o momento dele, o sentimento dele de tentar se tornar profissional é diferente do moleque de 18 anos. E nesse meio campo aí, entre o moleque de 18 anos e o cara casado, tem também outro mundo, outra faixa de pessoas que tem um momento de se tornar profissional, que é aquele que fala assim, pô, fui demitido, saí, não tô mais trabalhando, pô, não tô arrumando emprego, porra, o que eu vou fazer? Cara, eu vou jogar poker. Então esse cara é o cara que precisa do poker para ter uma saída, para justificar um trabalho, para tentar ganhar alguma coisa. Então, tipo, eu relaciono muito esse público a tipo o cara que, por exemplo, que tá ali muito tempo sem conseguir nada, parar, tal, não sei o que, eu tô aqui sem fazer nada, pô, o pai e a mãe apertando, faz alguma coisa, vagabundo, não tá fazendo nada, não sei o que, hoje dá pra concurso. Peguei o Uber. Hã? Peguei o Uber, pronto. Hoje dá pra concurso, peguei o Uber, fazer ele tapar o buraco, pra me justificar ali que eu tô tentando alguma coisa e tal. No poker também tem muito disso. Nesse caso do poker, você acha o Ru vai nessa, toca o cacete? Porque pode ser uma boa opção. Cara, eu acho sim, o Ru vão nessa, toca o cacete, porque eu não tenho opção. Porra, eu tô sem nada, cara, de repente essa porra dá certo. Eu acho inclusive que esse aí vamos dizer assim, um dos cenários que mais dá certo.
Porque o cara também olha assim e diz assim, cara, isso aqui tem que dar certo, eu vou me dedicar, eu vou dar o máximo e tal. Então o cara passou dificuldade, então muitas vezes o cara respeita muito mais o jogo e o dinheiro. Então o cara tem ali uma chance de se dar bem. Então ali nesse caso, claro, salvo várias exceções, eu acho que isso aí é muito pessoal, muda muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que o cara que tem essa vontade e tem a necessidade, eu acho que a vontade e a necessidade é o prato principal do negócio. Tipo assim, cara, tenho muita vontade, porra, tô aqui, não tô fazendo nada, não tenho assim algo em mente rápido aqui para eu fazer, eu gosto de fazer isso me dá algum rendimento, eu vou estudar, vou entrar no time, vou me dedicar. Então esse cara aí, tipo assim, ele não tem uma família, ele não tem uma mora com os pais, ou então às vezes mora, divide apartamento com 2, 3 amigos, mas tem uma vida ali controlada. Então esse cara aí, eu acho que é o cara que acaba, é a maioria das pessoas que eu vejo no mundo do poker engatinhando, começando a caminhar para poder chegar no futuro, tá correndo. Fosteira, quem tá ouvindo em casa não tem ideia do sorriso que eu tô na sua última fala inteira, porque eu gravei 50 PokerCasts lá pelas mídias anteriores que eu trabalhei, mais de 30 PokerCasts pelo Super Poker. E então é o seguinte, eu pensei muito em poker ao longo da minha vida. Fui do Forbet, daquele time live e tal, não sei o quê. E eu pensei sobre poker, eu ouço tudo, eu consumo tudo. E eu acabei de ouvir um conceito que eu nunca ouvi na minha vida, que é do caralho. Que é o seguinte, fudeu, não tem out, e aí abraçar o poker. Parece uma coisa óbvia, mas essa discussão eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum. E que coisa inovadora, geral, que explodiu minha cabeça, cara. Geral, cara, o poker cresceu demais. Junto com o poker, uma mídia absurda sobre poker, gente ganhando dinheiro, Neymar jogando poker, artista da Globo jogando poker, os caras seguem os caras que jogam poker, os caras que jogam poker vai lá, segue, caralho, o Foster ganhou um torneio, caralho, o Akari ganhou um torneio, caralho, João Simão ganhou um torneio, caralho, eu quero fazer isso. Cara, eu tô aqui, não tenho saída, não tenho saída assim, não é que eu não tenha saída, não é que minha vida tá fodida, eu tô acabada, não é isso, peraí. Só que eu tô sem nenhuma perspectiva no momento, eu não tô investindo em nada, eu não tô trabalhando, eu tô aqui só na faculdade, vou trabalhar aqui no banco, aqui vou ganhar R$1.200, vou ser auxiliar de não sei o que, vou ganhar cara, vou tentar aqui um pouco, eu vou arriscar e tal, o cara vai dar um tiro, pô, eu tenho um ano pra dar um tiro, senão daqui a um ano justíssimo, eu acho que esse cara aí é o que tem mais sucesso, eu acho que esse perfil é o perfil que tem mais sucesso dentro do poker, cara. É o cara que vai mais assim, que tem essa necessidade e essa vontade. Tem uma necessidade de fazer alguma coisa, tem uma necessidade de tentar dar certo em alguma coisa. Eu gosto dessa porra, vou me dedicar, vou lá e tento. Agora, claro, repito a dizer, o cara não pode, aí é onde falta aquilo que eu falei, que é um ponto do outro lado. Falta um pouco de educação pra chegar pra esse cara e falar, mano, faz essa porra, mas não larga a tua faculdade, cara. Faz essa porra, cara. Já tô no emprego e vou jogar porra. Cara, não larga teu emprego, cara. Vai aqui, até isso aqui ser uma coisa pra você, que você diz assim, pronto, eu posso largar meu emprego porque ele não me faz falta. Beleza, aí você pode largar. Mas até esse cara aí, eu acho que esse cara aí é o da faculdade, ou o cara ali que tá buscando alguma coisa, o que vai dar o tiro, eu acho super válido agora, com consciência. Fosteira aqui do caralho, velho. Você consegue me contar uma história toda e terminar ela de uma forma mágica. Eu deveria terminar a entrevista aqui, mas eu não posso deixar de atender o nosso doutor Maurício Mosna, que é o médico do grupo, e ele fica bravo que eu chamo ele de doutor. Ele fala, porra, não, aqui eu sou jogador de pôquer, não vem me chamar de médico e tal. Que vira e me pede o seguinte, velho, é pra encerrar a entrevista. É o seguinte, porra, teve um call na broca que ele tomou, que ele saiu queimadaço lá no área e tal. Acho que foi no área. Você sabe de que história que ele tá falando? Porra, sei, cara. Não foi no área, não, foi no Venícia, cara. Então, porra, divide essa parada. Cara? Se isso fez o doutor Maurício Mosna feliz, você vai contar essa parada pra quem não acompanhou no seu Instagram. Cara, bizarro essa parada. Isso aí rodou o Brasil inteiro, porque eu faço Vegas Time, né? Todo ano eu faço um programa de poker em Vegas, mostrando a minha rotina lá, meu dia a dia e tudo que eu faço lá. E saiu no Vegas Time, eu voltei queimado, porque aconteceu essa parada da broca. E eu voltei desolado, cara, incrédulo do que tinha acontecido, queimadaço. Mindset é o caralho, eu tava queimado mesmo, querendo fazer fogueira de qualquer coisa que aparecesse na minha frente. E aí eu gravei o vídeo, nem vi, porque várias vezes faz a edição, o cara que trabalha comigo, mega confio nele, ele tá comigo há 3 anos, então ele faz lá e tal, já manda, quando eu vejo tá pronto. Aí eu disse, manda, mete embora essa porra, eu tava queimadaço, porque a gente jogar numa mão, que o cara fala pra mim,
eu beto 4 mil, o cara volta all-in, aí ele fala, let's gamble, bro. Eu dou all-in, o cara paga. Aí o cara fala, let's gambling, bro. Aí o bode tem valete 9-3, o cidadão tem dama e 8. Não era o sequela? Não era o sequela. Porque é de bode, cara. Não era valete, era valete 8 e 3. Eu tinha ás valete e o cara tinha a broca. O cara tinha a broca e a dama também servia pro cara. O cara precisava de um 9, cara. Aí no turn nada, no river 9, o pote 70 blinds, 80 blinds. Um torneio de $1.500 de buy-in. Cara, eu fiquei louco, cara. Louco. E o que mais me deixou louco foi porque quando eu saí, o cara, tipo assim, dando risada, assim, tipo assim, né? Feliz que tinha acertado a broca, eu não falei nada com o cara, lógico, né? Eu saí, cara, queimadaço. Foi assim, com certeza, dessa viagem de Vegas desse ano, foi o dia que eu fiquei mais queimado da viagem inteira, cara. Pra você ter uma ideia, eu saí do torneio, era mais ou menos umas 5, 6 da tarde, eu fui pro quarto, tomar banho e dormir. Só acordei no dia seguinte, eu não saí da cama, parecia uma planta. Queimado, chateado com o que o cara fez comigo, cara. Porque foi uma parada muito bizarra, sabe? Tipo assim, ele deu bet, eu dei chove, e ele pagou, tipo, 20 blinds na broca, cara. Queimado. E aí vai um vídeo pro Instagram que vira viral no mundo inteiro. Cara, virou, cara, foi sinistro. Eu tava muito queimado, cara, muito queimado na hora, bizarro. Eu fiquei vermelho, eu tava com uma blusa laranja, fiquei todo vermelho. Aí a galera, caiu em cima de mim, né? É tudo que queriam pra pisar também, né? Pra galera pesar, pra tipo me zoar, né? Eu disse, beleza, né? Faz parte, acontece, né? Eu dou risada também, cara. Isso aí, eu mega me divido com essas paradas. Com certeza. Fosteira, o jabazinho, né, velho? Vamos falar um pouquinho, só para terminar, do Brasil Poker Live, o que vem do Brasil Poker Live por agora e o que vem de coaching seu. Tem um coaching seu aqui em Belo Horizonte, no Espetinho, que, mais uma vez, repito, abriu espaço carinhosamente aqui pra gente, me deixou te roubar quase 2 horas de entrevista aqui, uma entrevista que eu tenho certeza que todo mundo vai enlouquecer com ela, e conta pra gente onde que contrata, como é que faz, como é que acha, que dia que tem, o que tem de plano, de daqui a um mês pra frente, o que está surgindo, o que está marcado e como é que faz para levar o Foster para o clube, como o Raifran fez aqui no Espetinho. Cara, é assim, para contactar é fácil, eu sou minha secretária, eu sou meu ajudante, eu sou meu dono, eu sou a porra toda. Então, o cara pode mandar mensagem para mim no Instagram que eu respondo todo mundo. E é assim que a maioria das pessoas me contactam. E aí, meus planos agora, eu tô aqui no Espetinho, próxima semana eu vou para o Rio de Janeiro jogar WSOP. Agora em outubro eu tenho coaching em São Paulo e Curitiba. Em novembro eu tenho em Criciúma, em São Paulo e em Fortaleza. Então são os coaches aí que estão programados na sequência. Mas se o cara quiser combinar comigo, por exemplo, eu tenho feito muito isso, de vir passar o fim de semana no clube, que eu participo do evento, faz um torneio, eu dou um coach e tal. Pro dono do clube é muito bom, não tem custo pro dono do clube, então o clube é legal, então por isso também que eu acabo fazendo uma parceria boa, eu e o clube, onde o clube tem aí uma forma dele rentabilizar, me trazer no clube, a gente fazer um torneio e ao mesmo tempo poder também prestar um serviço, que eu presto um serviço para os jogadores, eu trago um coach, lógico, eu ganho também, tem a parte financeira, o meu lado bom para mim, que é um trabalho, claro, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro lado muito bom, cara, que eu gosto muito, eu conheço muita gente, eu aprendo muito com muitas pessoas, eu vivo muitas culturas, eu vivo em contato com pessoas de classes sociais diferentes, de riquezas, e quando eu falo de riquezas não falo dinheiro, mas eu falo de pessoas de riquezas diferentes. Então assim, eu tenho um contato com pessoas, com seres humanos do Brasil inteiro, com vários costumes, com várias costuras, com costumes. Então assim, eu gosto muito disso, é uma coisa que me faz feliz. Eu quando venho dar coach aqui, que venho conhecer o clube, que venho falar com a galera, faço questão de falar com todo mundo, de entender, de pensar. Às vezes o cara vem me contar uma coisa, tipo, o cara tá doido, tipo assim, o cara nem sabe o que falar comigo, mas ele quer falar comigo alguma coisa, aí vem me contar uma história, eu gosto de escutar, gosto de pensar, de ver como o cara pensa, de como o cara entende aquilo, eu acho isso irado, aí eu vou e falo alguma coisa pra ver o que o cara fala, eu me divirto com isso também, então, pra mim é mega legal. Fora isso, assim, eu conheço, o Brasil inteiro já, eu conheço, vou dizer todos, porque todos é absurdo, mas eu conheço, cara, eu sou capaz de dizer que ninguém no Brasil conhece mais clubes de poker do que eu, cara. Possível. Muito possível. É muito provável, muito provável ninguém conheça, cara. E isso é muito irado, porque, cara, eu conheço clube em Chapecó, conheço clube no interior, eu conheço clube da puta que pariu, cara. E conheço pessoas, e conheço os donos do clube, e conheço os jogadores que jogam no clube, e os caras que fizeram coach comigo, eu tenho um grupo no WhatsApp com esses caras, então, tipo assim, acaba criando uma relação de amizade que se estende, e que eu acho que isso aí, pra mim, é muito positivo.
não pensando em networking, não, pensando em vida mesmo, relação pessoal. É irado, eu me divirto, eu gosto pra caramba. Então eu acho que isso aí é assim um lado recompensador pra mim, tipo, tô viajando, tô longe da minha família, tô trabalhando, claro, mas tem um lado bom também, cara, não é só pedra não, tá ligado? Tem um lado que são flores também, que é essa relação com a galera e conhecer essa turma toda. E Fosteiro, aí o BPL? Cara, BPL é papai BPL, né? Meu patrão Tosca, que é o patrão que mais parece como amigo do que patrão. Tosca é um cara demais, sensacional. Ele é responsável pela minha mudança do 888 para o BPL. E assim, ele provavelmente nunca vai escutar isso aqui, mas ele é um cara que, se não fosse ele, a pessoa dele, eu não teria saído do 888 para o BPL. Foi a pessoa dele, o ser humano Tosca, que fez eu olhar, chegar em casa, conversar com minha mulher e falar, cara, eu vou pro BPL, vou trabalhar com esse cara é pica. Esse cara, a forma como ele entende a vida, a forma como ele falou comigo, a forma como ele tratou, como ele trata a família, com tudo que ele conversou comigo, todos os assuntos eu me identifiquei. Disse, pronto, eu quero trabalhar com esse cara. Diferente de, não tenho nada contra o 888, nenhum problema com ninguém, de jeito nenhum. Mas quando eu vi aquela proposta de trabalho ali, que era melhor, em uma pessoa que eu me identificava, eu disse assim, cara, é o que eu quero, é aqui que eu vou ser feliz, aqui eu vou ser mais feliz. Dito e feito, cara, não me arrependo em nada. Então o BPL, cara, 100%, o milionário está crescendo cada vez mais, que é o nosso Sunday Million, né, que tem todo mês agora, não tinha e agora a gente implementou todo mês. Vai ter milionário todo mês. Isso foi um pedido dos próprios jogadores, mas o site não fazia de 2 meses, 3 meses, já ajustamos isso, tá tendo e vai ter milionário todo mês. O cash game dentro do site também, porra, um cash game muito forte, rola muita ação dentro do site. Que parcerada, aliás, né? Aproveitando que a gente não tem que o PokerCast está free agent, a gente não tem site, não tem bandeira, temos patrocinadores maravilhosos, mas não tem site patrocinando. Cara, o Cristiano Firula daqui de Belo Horizonte, você conhece ele dentro? Sim. Era meu agente BPL, teve uma época que toda semana eu ia lá buscar dinheiro, cara. Minha balada, sexta-feira eu já ia lá, já buscava. O BPL tem essa vantagem. A outra vantagem também é jogar em reais, né, cara? Hoje com esse dólar aí a 4,40, 4,50, cara, né? Todo mundo que pode estar comprando dólar para jogar um torneio de $100, $50 sai caro. Então jogar em reais é uma mega mão na roda, né? A parte também de software de apoio, que lá praticamente não tem, é muito mais difícil. Então o site não tem essa ajuda para dar para os jogadores. Então, assim, querendo ou não, os recreativos se tornam mais competitivos, porque eles jogam com um pouco mais de pé de igualdade contra os profissionais. Então tudo do que eu gosto, tudo do que eu apoio, entendeu? Eu sou esse cara aí desse lado, eu sou dessa bandeira. Então eu me sinto em casa no BPL. Acho que o site aí vai, junto com o NPS, junto com todas as propostas que a gente tem aí para o próximo ano, eu acho que o BPL vai crescer mais e mais e mais no Brasil. Já está crescendo demais, o site só cresce. No último mês eu posso liberar isso para vocês, porque não é informação secreta, sem problema nenhum. No último mês o site teve um crescimento de 11% em relação ao mês anterior e aos meses. Então já vem crescendo. E no último mês teve um salto maior ainda. Então, tipo assim, o site só cresce no Brasil e eu acho que a gente tem tudo para fazer um BPL do Brasil melhor em 2019. Fosteira, cara, muito obrigado. Eu te pedi 1 hora, você me deu 2 horas e a sensação que eu tenho é que dava pra falar mais 4. Dava pra fazer um programa mensal. Então, os caras vão ficar putos na hora de escutar aí, né? Porque é muita conversa, meu filho. Não, mas a gente divide em 2 partes. Tradicionalmente, legal. As entrevistas que duram mais de 1 hora, a gente solta uma parte de uma semana, aí a galera fica pilhada, enlouquecida pra ouvir a segunda parte, já na segunda semana. Então, cara, o que acontece é o seguinte, é um prazer entrevistar um ídolo, cara, e o carinho que eu tenho por você, cara, é enorme. Meus parabéns, Foster, cara, que você continue com esse trabalho foda, que sua próxima mesa final, que vai ser um August ou July 9, né, porque não vai ser em novembro, que venha logo e que o bracelete venha o mais rápido possível, irmão. Valeu, irmão, obrigado. Agradeço aí de coração. Valeu, galera, por todo mundo aí que acompanhou aí o nosso podcast. Vocês aí durante esse tempo passaram 2 horas escutando a gente. Na verdade, vocês passaram escutando o Bruno Foster falando 2 horas sem filtro nenhum. Eu sou um cara sem filtro, então não tem como ser diferente. Eu vou falando o que penso e o que acho, e espero de coração que eu possa ter ajudado aí algumas pessoas que jogam poker, ou que conhecem poker, ou que tem alguém próximo que esteja jogando, ou que joga, ou que goste, para que as pessoas escutem de um cara que joga poker há 15 anos, um cara que vive disso,
para que elas escutem um pouco também os dois lados e a forma como eu encaro o poker na minha vida. E aí, com o perdãozinho do meu jabá, o PokerCast é um lugar para se falar sem filtro, porque quem ouve é o cara que é o hardcore, é o apaixonado, é o cara que é alucinado, que topa sentar para ouvir 2 horas em áudio, sem vídeo, sem nada, e é uma galera de, dependendo do episódio, 5.000, 2.000, que são alucinados, apaixonados com poker, e que eu tenho certeza que a repercussão vai ser a melhor do mundo e você vai receber os prints por WhatsApp. Irado, valeu galera, tamo junto, abração e sucesso. Muito obrigado, valeu. Valeu, irmão. É isso aí, professor Marcelo Lanza Maia. Essa sensacional entrevista dele, Bruno Politano, Bruno Foster, cara, quanta franqueza, né, velho? Ele falar a respeito dessa questão da meninada que entra no jogo, de talento, de quem tem que continuar, de que, cara, velho, eu realmente arrepiei de ter o Foster abrindo o coração, como abriu pra mim, e vou falar com vocês. Foi animal a entrevista do Foster, mas nós estamos vindo com mais uma série de entrevistas também inacreditáveis. Simplesmente o seguinte, eu fiz uma entrevista com o Vitor Brasil, que foi pautada por mim e por ninguém menos que um dos maiores cérebros do poker brasileiro, o sensacional Marcos Sketch, me ajudou pra caramba nessa entrevista. Foi uma entrevista deliciosa, essa sem polêmica, mas com tanta história boa, cara. O Vitinho é um cara tão legal e foi tão fantástica e maravilhosa a entrevista que não vejo a hora de chegar nas próximas 2 semanas. Aí tive lá em São Paulo, no casamento do Felipe Fio, vou falar daqui a pouquinho, mas entrevistei o Vitão numa entrevista de 2 partes e já aproveitei e entrevistei o Danilo, Mind Coach, em uma parte. O Danilo só sai daqui a 5 semanas, mas, cara, que entrevista também, que franqueza, que legal, cara. Que homem, hein? O senhor, como você mesmo disse, está trabalhando mais do que a agente de viagens do Felipe Mojaves. Cara, fenomenal. Essa ida para São Paulo realmente foi muito trabalho, mas foi muita festa também. Afinal de contas, foi do casamento de um dos melhores amigos que o poker me deu, né, cara? Meu irmãozinho Felipe Fio casou num casamento que tinha, entre os nomes do poker que estavam lá, tem simplesmente os seguintes entrevistados futuros próximos aí do PokerCast. Tava lá João Fera, Chevaux, Kelvin, Kowalski, que já passou pelo programa, Bruno Kawauchi, cara, e mais um caminhão maravilhoso de gente. Teve festa na quinta, teve festa no domingo, teve bebedeira insana, teve vexame, da minha parte sempre. Teve muito trabalho, teve muito treino pra maratona. E agora, Lanzinha, a gente trabalha bonito, né? Olha, você tá doido. Você tá doido. Trabalhou, divertiu. Agora, há boatos que o PIB da Guatemala estava todo reunido no mesmo salão, né? Exatamente. Eu, felizmente, estava contribuindo para dar uma subtraída nesse PIB. Que peito! Que peito, senhor! Que peito o senhor falar uma coisa dessa comigo. O senhor tem mais vergonha nessa cara sua, viu? E agora, velho, deixa eu te falar. Já não tá fácil normal. Quando compara com aqueles malandros, tá, aí é loucura total. Eu não posso deixar de dar um abraço, mandar um abraço especial pro amigo Neto Vegas, lá de Vitória da Conquista, que tava lá com a Sally, a esposa dele, e foi, cara, que casal maravilhoso. Na sexta-feira eu saí pra beber com eles, foi legal pra caramba. Depois fui pro Ibirapuera no dia seguinte, eles foram visitar, eu fui correr, fomos almoçar, ele ainda me acompanhou lá na entrevista do Danilo, cara, que casal maravilhoso e querido, que tava lá, Xande BR também, lenda viva, trabalhando no PokerStars há, poxa, provavelmente há uns 10 anos. Prazer ver aquela turma toda, que satisfação, cara. Muito bacana. Eu vi pelas fotos a turma lá, o negócio estava movimentado, a turma estava para jogo. Sem dúvida, né? Aliás, apostei, fiz 2 apostas de eleição, uma eu já ganhei, na outra eu tô bem, a gente não discute política aqui, eu fiz uma aposta também sem envolver coração, até porque não tá uma eleição fácil de se ter lados, né, professor? Confesso que foi lucrativo também. Ganhei a minha apostinha inclusive do nosso patrocinador. Nossa, deixa eu te falar, cara. Eu tenho uma frase no poker da minha família que é o seguinte: tem que tirar de quem tem, entendeu? Então, se for pra ganhar a aposta, tem que apostar com o Lucão mesmo, que esse tá tranquilo, né? Está firme. Falando nisso, eu queria mandar um abraço também pro FL Carvalho e pro Galo Vaz, que estão aqui no
no Instagram, descendo curiosidades, descendo abraços e descendo carinhos. Cara, aliás, é muito legal essa turma que compartilha a gente no Instagram. O Diego Rodrigues compartilhou o PokerCast no Instagram. Isso é uma coisa que a gente pede com o maior carinho. Se tem um jeito que vocês podem ajudar o PokerCast é divulgando e compartilhando o nosso trabalho. Então, um abraço, Diego Rodrigues, e a todo mundo que vem compartilhando, Lanzinha. E, cara, hoje nós tomamos uma compartilhada especial, cara. Eu entrevistei o Danilo e a entrevista só sai daqui a 5 semanas. As 5 semanas da saída desse programa. E o Caneóia hoje postou ele no trânsito ouvindo a entrevista que eu fiz com o Danilo. Evidentemente, a galera toda do nosso grupo de WhatsApp começou a gritar insana, falando, porra, aí não, tem ouvinte VIP? Quer dizer, como é que o cara ouve o programa e nem saiu ainda? Mas, poxa, aí é justo, né, cara? Aí tem que fala coisas que só vale para quem tá fazendo Mind Coach, para quem tá fazendo meditação. É diferenciado o negócio. Exatamente, não tem nada de VIP. Evidentemente, o Danilo passou para ele deu aquela marcada carinhosa na gente, que a gente já ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram. Aliás, @GuiCalil e @Marcelo Lanza. @Lanza Maia. @Lanza Maia, perdão. E é muito legal essa divulgação e para atiçar a curiosidade da turma. Abraço também pro Bart, com TH, Bart365, grande sorte para você, que a conta regule. Tomamos falinhas maravilhosas para variar no grupo do WhatsApp, né, Lanza? O Bruno Sampaio falou o seguinte, eu falei que o grupo ia sair do WhatsApp e ia pro Telegram quando lotasse. O Bruno Sampaio mandou o seguinte, velho, o negócio é o seguinte, não precisa mudar pro Telegram. Quando bater o cap do WhatsApp, a gente faz um torneio semanal lá no PokerStars e os 10 últimos são banidos do grupo. É simples assim, se resolve jogando baralho, a treta. Que gênio, cara, me lembrou do grande momento que a polícia estourou um clube na velha guarda do poker, quando a polícia ainda invadia jogos de poker. E o policial falou, vocês sorteiam aí no papelzinho quem que vai pra delegacia com a gente. E os jogadores falaram, não senhor, doutor, aqui a gente bate na carta. Exatamente, o cara não entendeu nada. Ai, gente do céu. Quem estava no dia, eu até estava no local, mas eu não estava no cash. Eu estava. Conta quem estava no local que, além deles baterem nas cartas, a turma começou a betar, fazer aposta paralela. Ó, eu pego 200 que você vai e eu não vou. Só faltava não fazer, né? Exatamente. O cara olhou para um lado, olhou para o outro, falou, tô no ferro, eu vou levar um comigo. Exatamente. Começar a tentar arrumar algum, pelo menos. Porra, minha conta já é ruim, né, cara? Já bota 200 que eu não vou, que eu vou para lá, que se eu for, pelo menos eu ganho dinheiro. É igual apostar contra o próprio time. Exatamente. Você nunca perde tudo, senhor. Exatamente. E, Lanzinha, por último, cara, o Tarzan voltou para aquela promoção do Lanza Parece U, depois da promoção já acabada, e mandou 2 caras que eu não tenho nem ideia quem que é esse que parece com você. Cara, ele falou que eu pareço com o Hurley de Lost, com o Jon Snow de Game of Thrones, e a terceira foto sou eu, né? Você mesmo. Exatamente. Exato. Naquela foto existem 2 atores e um mito. Exatamente, isso, exatamente. Quanta modéstia, que homem. Ai, Jesus, tô na ressaca dos infernos. Sensacional, nossa. Que sonho. Lanzinha, é isso aí, ficamos por aqui, o programa vai encerrando hoje. Para quem quer todas as notícias de poker do Brasil, é só acessar superpoker.com.br. No superpoker.com.br/clubes é a guia de clubes do Brasil. Lá você tem onde jogar e a agenda diária de torneios dos principais clubes do país. No superpoker.com.br/vídeos e no YouTube você tem as melhores transmissões ao vivo, os melhores programas, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e sim, o PokerCast está lá. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Lanzinha, cara, estávamos numa roda, eu, os jogadores de pôquer do casamento do Felipe Fio e o Bruno Kawauchi, lendário Bruno Kawauchi, já está inclusive convidado para participar do nosso programa, ok? Ok. Aí o Kawauchi virou para mim e falou o seguinte, Calil, eu tô muito puto, velho. Por quê? E aí eu faço uma aspas, cara, uma aspas maravilhosa. O seguinte, o casamento do Felipe estava rigorosamente
maravilhoso, cara. O balcão de drinks estava impecável, estava fantástico. Comida farta, cara, os doces maravilhosos. Cara, tinha gin, uísque, cerveja, vodka, cachaça, champanhe, enfim. Bicho, tava tudo simplesmente maravilhoso. Mas eu cheguei e o Bruninho Kawauchi estava simplesmente indignado ali do lado da mesa ali dos jogadores. Aí eu cheguei, tava ele com a namorada, inclusive a menina super simpática, gente boa, a conheci aqui em Belo Horizonte, numa narração que fizemos juntos, eu e ele, que ela participou da transmissão com a gente. Aí ele tava meio indignado, falei, Bruninho, o que houve? Ele falou, cara, eu tô puto com o maître da parada, com o garçom aqui. Falei, o que houve? Ele falou, velho, olha só, eu sou vegetariano. Aí, cara, eu olhei o cardápio, e o cardápio Planzinha tava lindo e maravilhoso. Eu olhei o cardápio, velho, e o cardápio tem todas as entradas do casamento, que não são poucas, e tem queijo coalho, e tem uma rodela de alguma coisa, não sei se era espinafre, o que era. E eu virei pro cara e contei pro cara o seguinte, amigo, eu sou vegetariano, eu gostaria, por favor, de ser servido a rodela de queijo, o queijo e a rodela do que quer que seja, que eu não lembro o que era. E eu tô ouvindo a história que o Bruno tá contando. Eu falei, Ele falou, bicho, o cara teve a pachorra de virar pra mim que eles distribuíram os negócios pela mesa e que se eu não vir, a responsabilidade é minha. Que eu que fui o culpado e tal. Eu falei, Ele falou, pois é, eu tô puto pra caralho, porque, poxa, afinal de contas, o negócio tá no cardápio, eu devia estar aqui na minha mesa e eu devia, eu tô chateado, cara, do jeito que o cara falou e tal, não sei o quê. Tava a roda inteira em silêncio, eu virei e falei assim, velho, eu vou te falar que só tem uma coisa importante a ser dita dessa história inteira que você me contou, Bruninho. Ele falou, qual? Eu falei, velho, por que caralhos o senhor é vegetariano? Velho, na hora que eu falei isso, velho, os meninos tiveram um ataque de riso, cara. O Kelvin e o João Fera quase arrancaram uma nota de $100 e me entregaram. Que coisa sensacional. Foi maravilhoso demais. Então, um grande abraço ao Bruninho, que muito em breve vai estar aqui com a gente. Um abraço a todos os vegetarianos que ouvem o programa. E vamos para a nossa dica cultural. Cara, eu não tenho dica cultural dessa semana. Tenho que confessar que eu tô na entre-safra de séries, eu não consegui assistir nada novo essa semana, eu tô até triste, tô deprimido com isso. Mas essa confusão de final de eleição e tudo mais, essa semana eu engato umas 2 séries novas, já meto bala pra turma. Aí sim, que a turma das séries fica sentindo falta da sua dica cultural quando você não vem trazê-la pra nós. Mas eu vou dar uma dica musical essa semana, Lanza. A dica musical é Cinnamon Tapes. Cinnamon Tapes é uma banda maravilhosa da cidade de São Paulo. O disco de estreia chamado Nábia dessa banda foi produzido pelo ex-baterista do Sonic Youth, o Steve Shelley, e esse disco foi gravado em abril de 2016 e fevereiro de 2017. Não é tão novo assim, mas não tem muito tempo também que foi lançado esse disco maravilhoso e de verdade, tinha muito tempo que eu não ouvi uma coisa nacional. Aliás, tem até uma cena de Belo Horizonte, citei aqui algumas vezes, muito impressionante, mas tinha muito tempo que eu não ouvia coisas tão boas, especialmente com letras em português. Então fica aí essa dica, Cinnamon Tapes, o disco é Nábia, tem nas principais redes de streaming e afins. Bom, e é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. Obrigado a todos que ouviram e que curtiram a sensacional entrevista e nosso programinha de hoje. A edição do programa é de Rodolfo Vidal. Obrigado, até a próxima. Dicing with the devil, he gone with the flow. It's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queen, double sticks and spring. The ace of spades, the ace of spades.
kind who wants to live forever. And the forgotten joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Riddling with the dance man's me again. I see it